Geralt de Rivia surgiu esta canção. Deu trocado para o seu bruxo, ó vale abundante, ó vale abundante, oh. A série The Witcher chegou, mas você conhece a história completa da franquia? Se você tá a fim de conhecer um pouquinho a mais da história do Geralt de Rivia, vem comigo. Esse vídeo vai estar completaço pra você. Vamos lá. I'll take that chance. Hey, Nerd Trunks, Peter aqui. Se você não tá ligado, esse universo rico de The Witcher começou nos livros e só depois foi pros games. Mas a alma da parada tá na literatura, galera. E é daqui que a série da Netflix está se baseando. Então assim, a gente vai trazer pra vocês uma série contando a história dos livros de The Witcher, começando pelo primeiro, O Último Desejo. Foi uma experiência incrível pra mim ler esse livro de verdade. Eu já li até o segundo livro, vale realmente muito a pena. Antes da gente começar a falar da história, tem os detalhes que a gente tem que falar, né? Primeiro de tudo é a forma da narrativa desse livro. O Último Desejo, na verdade, é um compilado de contos isolados trazendo várias aventuras do Geralt. Além disso, né, a ordem que o livro traz essas histórias não é a ordem cronológica. Então, para facilitar a vida de todo mundo, eu vou ordenar essas histórias na ordem que, pelo que eu entendi, é a ordem cronológica dos eventos. Assim, eu acho que ninguém vai ficar perdido. Outra parada, eu acho que é óbvio, é que esse vídeo vai ter spoilers desse primeiro livro do The Witcher. Então, assim, acompanha por sua própria conta e risco. Mas independente de ver esse vídeo ou não, eu recomendo muito você ler esse livro, porque nenhum vídeo do YouTube vai substituir, logicamente, a experiência da leitura. Fechou? Bora pra história, então. Um grão de veracidade. Nessa história, o Geralt estava andando na égua dele, Roach, que em português se chama Plotka, né? E nos games se chama Carpeado. Ele acha uma mansão na floresta e lá ele é atacado por um monstrão. Esse monstro se chama Nivellen e é totalmente consciente. Eles lutam, mas Nivellen é gente boa, né? Eles acabam se entendendo e entram pra bater um papo. Nivellen acaba falando do passado dele, revelando que era um humano normal, mas acabou estuprando uma sacerdotisa e acabou sendo amaldiçoado. Conhecendo os antigos contos de fada, Nivellen pensou que poderia rolar de voltar a ser um humano se achasse o amor verdadeiro. Então ele começou um negócio, né, onde jovens mulheres viveriam com ele por um tempo em troca de ouro. Cara, isso é literalmente uma adaptação da Bela e a Fera no universo The Witcher. Geralt mete o pé da mansão, mas percebe algo estranho na atual amante do Nivellen, chamada Verina. No dia seguinte, o Geralt volta pra mansão e confronta Verina, que na verdade era uma vampira. Os dois lutam e Nivellen aparece pra cair na porrada também. Verina ataca Nivellen e Geralt salva ele da morte, e no final acaba matando Verina. Antes de morrer, Verina declara que ama Nivellen. Depois dessa declaração, Verina morre e Nivellen é curado da maldição e volta a ser um humano normal. Depois disso, Geralt tira Nivellen dali, começando a ajudar ele a se readequar à vida de humano. Um mal menor. Se eu tiver que escolher entre o mal menor e o maior, prefiro não escolher. Geralt vai até a cidade de Blaviken querendo uma recompensa por uma carcaça de Kikimori que ele coletou esses dias. Ele não tem sorte, mas acaba encontrando um antigo conhecido, um mago chamado Stregobor, que estava na cidade usando o nome falso de Mestre Irion. Stregobor aproveita que encontrou o Witcher para pedir os serviços dele. Ele fala que está sendo perseguido por um monstro e quer que o Geralt mate esse monstro. Depois de mais um pouco de conversa, Stregobor revela que não é monstro coisa nenhuma, mas sim uma jovem mulher que nasceu sob a maldição do Sol Negro, o que para alguns quer dizer que ela tem a alma demoníaca ou é possuída por demônios ou coisa parecida. Ao saber que o mago quer que ele mate uma mulher e não um monstro, o Geralt não quer nem saber da história e recusa o trabalho. Não demora muito pra tal da mulher chamada Renfri chegar na cidade. Geralt encontra ela e a trupe de bandidos dela na taverna, e como sempre rola confusão. Renfri revela ter uma carta de Alduin, rei de Renkfos e Arxeia, e só de ter essa carta ela é intocável pela lei. Naquela noite, Geralt encontra Renfri no quarto dele, e ela conta a versão dela da história. Basicamente, a história da Renfri é uma versão meio dark da Branca de Neve. Ela é uma princesa, mas a madrasta dela, usando um espelho mágico, teve uma visão de que Renfri iria matar ela. Ela passa essa visão para o Conselho do Reino e eles mandaram Stregobor para investigar Renfri. Ele fala que teve uma visão onde ela tortura e mata geral. E aí o povo começou a caçar Renfri. Ninguém duvidou dessa história porque todo mundo sabia que ela tinha nascido durante o eclipse solar. Ou seja, tinha a maldição do Sol Negro. Acontece que quando Stregobor e Renfri falaram com Geralt,
cada um deu uma versão diferente dessa história. Stragobor falou como se Henry fosse uma criatura de puro mal, mesmo sendo humana. Já Henry fala sobre a injustiça que sofreu e que Stragobor era o culpado e merecia morrer por isso. Para cada um deles, matar o outro era o mal menor dessa história. O Garrett, mesmo ouvindo o lado da Henry, não quer se meter nessa história e não aceita o trabalho. Ele ainda pede para Henry perdoar Stragobor até para provar que ele tá errado sobre ela. Ela recusa, mas diz que vai sair da cidade em paz com a galera dela no dia seguinte. Depois disso, para não perder o costume, Garrett e Henry se pegam a noite inteira. No dia seguinte, enquanto ele comia com um amigo que morava na cidade, Caldeman, Garrett percebe que o plano de Henry não era sair da cidade, mas sim começar a massacrar os cidadãos para obrigar Stragobor a sair da torre dele para confrontar ela. O Garrett encontra os bandidos, a trupe da Henry, atacando todo mundo e mete a porrada nos bandidos. Henry falha em tirar Stragobor da torre e acaba confrontando Garrett. Os dois lutam e no final Garrett mata Henry. Stragobor aparece e ameaça fazer uma autópsia no corpo da Henry para provar que ela realmente era um monstro por dentro. Garrett impediu ele de fazer isso e o mago vai embora. Logo depois, Caldeman e outros cidadãos chegam naquele lugar que passam até acreditar que Garrett tinha matado todo mundo. Caldeman limpa a barra do Witcher, mas manda ele embora e nunca mais voltar a Blaviken. Esses eventos ficaram conhecidos como o Massacre de Blaviken. Os Confins do Mundo. Essa história conta a primeira aventura do Garrett e o bardo Jaskier, que nos jogos é chamado de Dandelion. Eles tinham acabado de se conhecer e estavam em busca de trabalho. Eles encontram um camponês que fala que na vila que estavam lá estão precisando de um Witcher para se livrar de um demônio, mas não podia rolar morte. Eles acham o bichão e tentam trocar uma ideia, tentar resolver tudo na lábia, mas não rolou e o bicho atacou eles com bilhas de aço e foge. Voltando para a vila, eles falam com os aldeões sobre o que rolou e descobrem que eles estavam seguindo instruções de um livro antigo para tentar se livrar do monstro. E nisso eles acabaram fazendo a cagada de dar as bilhas de aço pro tal demônio. Eles descobrem que o demônio, na verdade, é um ser da raça Silvana e conhecem uma velha e uma garota chamada Lily, que parecem ser as únicas que conseguem ler o livro. No dia seguinte, Garrett e Jaskier tentam de novo conversar com Silvano, mas outra briga acontece e no final o Witcher e o bardo são capturados por elfos. Rola uma treta braba entre eles e os elfos. Por quê? Porque nesse universo tem muito conflito político e racismo rolando entre as espécies. Os elfos chegam a quebrar o alaúde do Jaskier. É no meio dessa treta que a gente também descobre que o Silvano se chama Torque. E ele parece que não estava muito à vontade com aquilo não. Os elfos iam matar o Garrett e o Jaskier, mas a dupla é salva pela Lily, a mesma moça aprendiz da velha que estava na vila. Lily revela que era, na verdade, a Rainha das Florestas, uma entidade que os elfos idolatram. Ela liberta Garrett e Jaskier e manda os elfos seguirem o rumo deles. Os elfos se desculpam, dão um novo alaúde pro Jaskier e metem o pé. O conto termina com Garrett e Jaskier e Torque trocando uma ideia numa fogueira e Garrett lendo o livro antigo da vila. O último desejo. Garrett e Jaskier estavam pescando, quando eles acabam sem querer despertando um Djinn. É tipo um gênio da lâmpada, sabe? E Jaskier pensou que tinha tirado a sorte grande, ele tentou fazer uns pedidos, mas ele se ferra e acaba atacado pelo Djinn. Para se livrar do Djinn, o Garrett acaba usando umas palavras de exorcismo que nem ele entendia, mas funcionou e o bicho vai embora. E Jaskier ficou todo zoado depois disso, e o Garrett leva ele até a cidade de Rind para pedir ajuda. Na cidade, o Garrett encontra uns conhecidos e acaba sabendo que lá vivia uma feiticeira chamada Yennefer de Vengerberg. Ele vai até ela, explica o que rolou e pede ajuda. Ela aceita, e Garrett fica de bobeira com a beleza da mulher. Rola um clima pesado entre os dois ali. Yennefer cura Jaskier, mas engana o Garrett, jogando um encantamento nele. Quando Witcher acordou, ele estava preso numa cela com o amigo elfo dele, o Tiriadan, e outros bandidos. Tiriadan fala que o Garrett passou os últimos dias atacando vários habitantes da cidade. Por quê? A Yennefer tinha enfeitiçado o Garrett e fez ele caçar todos os cidadãos que insultaram ela ou acusaram ela de crimes que não cometeu. A conversa é interrompida por guardas que começam a espancar o Garrett. O Witcher então deixa soltar um comentário de que ele deseja que o guarda exploda. E olha só a surpresa de todo mundo, o guarda realmente explodiu. Garrett é levado até o prefeito da cidade para explicar o que estava rolando. E é aí que o Jaskier apareceu na maior cara de pau, dizendo só que deseja que todo mundo acreditasse que Garrett era inocente. Logo depois, uma comoção começa a rolar. E Yennefer começou a atrair o Djinn para a cidade. Ela queria que o Jaskier usasse todos os desejos que ele tinha, para assim libertar o Djinn, para que ela capturasse o Djinn e usasse ele para realizar os próprios desejos dela. Mas no meio da confusão, o Garrett percebeu que o Djinn estava vinculado a ele e não ao Jaskier. O Garrett teve 2 desejos realizados. O primeiro foi o exorcismo que ele fez antes, que na verdade estava mandando o bicho ir embora dali. E o Djinn fez, foi embora. O segundo foi quando ele desejou que o guarda explodisse.
e o guarda explodiu. Agora só falta um último desejo. Enquanto o Garrett não fizer ele, a Yennefer não vai conseguir capturar o Jim. O Garrett vai até a Yennefer e depois de alguns conflitos consegue explicar a situação. A Yennefer exigia que o Garrett fizesse o último desejo e que poderia ser qualquer coisa. O Garrett pensava no desejo. Enquanto ele pensava, ele viu a verdadeira aparência da Yennefer, que na verdade era uma mulher corcunda e infértil. Com isso dá pra ter uma ideia do que ele queria pedir pro Jim, mas não fica 100% claro nessa história. O Garrett sabia que o Jim ia matar ela assim que se desvinculasse dele. Sendo assim, ele decidiu qual era o último desejo. Não fica claro qual é o último desejo que o Garrett fez, mas ele consegue salvar a vida da Yennefer com ele. Vendo que o Garrett tinha acabado de desperdiçar uma oportunidade única, né, fazendo um desejo pra ele, justamente para salvar a vida dela, ela se entrega a ele e os dois se pegam ali mesmo. Uma questão de preço. Geralt estava no reino de Cintra disfarçado de um lorde, né, para garantir a aliança entre Cintra e as ilhas de Skerrit. Isso porque tinha relatos de um bicho estranho andando por ali. Era aniversário de 15 anos da princesa de Cintra, Pavetta, e vários homens iriam para lá lutar pela mão dela em casamento. Festa segue, né, papos políticos rolam a rodo, e a princesa Pavetta chega toda lindona, deixando geral de queixo caído. Mas logo depois chega também um cavaleiro diferente, tudo coberto de armadura. Ele fala que se chama Urkon de Erlenwald, mas ele também é chamado de Dune. A rainha de Cintra, Calante, manda ele tirar o elmo, mas Dune fala que não pode tirar antes da meia-noite, por causa de um juramento que ele fez. Ele explica que tá ali para reivindicar o que tinha sido prometido a ele pelo rei Rognar, falecido rei de Cintra. No passado, Dune salvou a vida do Rognar e como recompensa invocou a Lei da Surpresa. A Lei da Surpresa é uma lei muito antiga no universo de The Witcher, onde a pessoa que salvou a vida de alguém exige de quem foi salvo uma recompensa que nenhum dos dois sabe que existe. Isso geralmente é descoberto quando a pessoa que foi salva volta para casa. Pode ser qualquer coisa, né? Desde objetos até pessoas. Seja um amante do seu marido ou esposa, ou até um filho que ele não sabia que a esposa dele estava esperando. Quando é o caso de ser uma criança, ela é chamada de criança do destino. Mas assim, a pessoa que invocou a Lei da Surpresa só pode levar a criança se ela quiser ser levada. Isso, segundo o costume, significaria que a criança abraçou o destino dela. Enfim, Dune invocou a Lei da Surpresa, que era a própria princesa Pavetta, que o rei não sabia que nasceria quando o cavaleiro tinha salvado a vida dele. Antes de morrer, o rei tinha revelado para a rainha Calante sobre a Lei da Surpresa e que um dia Dune iria aparecer para reivindicar Pavetta. Mas Calante não queria dar a filha dele pro cavaleiro. Dá meia-noite e Calante exige que Dune tirasse o elmo. Ele tira e revela ter o rosto de uma criatura metade homem e metade ouriço. Calante, né, toda confiante que tinha vencido, manda Pavetta dizer se aceita ser levado pelo cavaleiro ou não, já que nesse caso a Lei da Surpresa só vai valer se a Pavetta aceitar. Para surpresa de todo mundo, ela aceita. E assim a treta começa a rolar solta no salão do castelo. Calante não queria de jeito nenhum que Dune levasse Pavetta. Os convidados começaram a se revoltar, a porrada começou a comer. Mas eles são interrompidos pela própria Pavetta, que invocou uma grande força mágica tão forte que ameaçava a vida de todo mundo ali. Geralt, o soldado de Skellig, Aestursuk e o druida Malsek protegem Dune e ajudam a acalmar Pavetta. E assim os dois explicam a situação e revelam que estão se vendo em segredo já faz um ano e tinham se apaixonado. Dune volta à forma humana, revelando que a aparência que tinha antes era por causa de uma maldição. Ele também revela ser o príncipe do reino de Mate. Entendendo a situação, Calante aceita o amor dos dois e eles ficam juntos, já prometendo casamento. Isso acaba suspendendo a maldição de Dune também, né? E ele não vai mais voltar a ser um meio ouriço. Para completar a brincadeira, Aest acaba pedindo a mão de Calante em casamento também. Dá meio que a entender que os dois também tinham uma coisinha já tem um tempinho, né? Dune agradece Geralt por salvar a vida dele e pergunta o que ele queria em recompensa. Geralt então invoca a Lei da Surpresa, querendo algo que Dune já tem e não sabia. Para surpresa de todo mundo, Pavetta revela que estava grávida. Sendo assim, a história termina com Geralt pedindo para que o filho de Dune e Pavetta seja criado para ser um Witcher, o bruxo. Nessa história, Geralt vai até a cidade de Vizima porque ele ficou sabendo que estavam procurando um caçador de monstros. Ele é levado até o rei Foltest para receber o trabalho. Acontece que durante o início do reinado de Foltest, ele dava uns pegas na própria irmã, a princesa Ada. Ele engravidou a irmã dele, mas Ada acabou morrendo no parto junto da criança. Foltest ordenou que as duas fossem enterradas numa área abaixo do castelo. Só que 7 anos depois, a filha do Foltest acordou, transformada numa estriga. Mas parece que ainda tem esperança da estriga voltar a ser uma criança normal. Porque falaram pra eles que se alguém conseguisse passar uma noite inteira com a estriga, impedindo ela de voltar ao caixão antes do amanhecer, ela vai ser curada da maldição.
O Geralt então tem que ir até a Striga e curar ela, mas o rei Foltest dá a permissão pro bruxo matar a Striga se percebesse que ela é incurável. Chegando lá, ele encontra o Lord Ostrit, o antigo amante da falecida princesa Ada, que queria que a Striga continuasse viva para arruinar o reinado do Foltest. Geralt atrapalha os planos do Ostrit e ainda usa ele como isca para atrair a Striga. Geralt luta contra a Striga e no final entra no caixão e fecha ele, impedindo a criatura de entrar nele. Quando amanheceu, Geralt saiu do caixão e viu que a Striga se transformou numa garotinha de novo. Mas ele dá mole nessa hora, porque a transformação não estava completa. Resultado, a menina ainda meio Striga dá um arranhão no Geralt e ele cai desacordado. Geralt é salvo pelos médicos do reino e a filha do Foltest é salva da maldição. Só um detalhe antes de passar pro próximo conto. Essa história aí do Geralt e a Striga é mostrada na abertura do primeiro jogo do The Witcher. Então quem jogou os jogos deve ter reconhecido a história dessa cena aí. A Voz da Razão. Essa história é diferente das outras, porque no livro ela é dividida em várias mini-histórias que são contadas entre os contos maiores que eu já falei. Mas eu juntei tudo numa história só pra ficar organizado. Geralt ainda estava se recuperando das feridas da luta contra a Striga, e numa noite ele recebe uma visitinha de uma sacerdotisa chamada Iola, que não falava nada por causa de um voto de silêncio. Garanhão do jeito que ele é, as feridas não são um problema na hora de dar uns pegas na sacerdotisa. No dia seguinte, a mentora de Iola, Nenek, vai até ele e continua os tratamentos. Ela chega a pedir pro Geralt se submeter a um transe, meio que pra ver o espírito dele, porque Nenek sente algo estranho no Witcher. Geralt se recusou a fazer isso e acaba lembrando do que aconteceu nos eventos de Um Grão de Veracidade. Algum tempo depois, chegam lá dois cavaleiros da Ordem da Rosa Branca, Conde Falwick de Morn e Sir Talis de Dondal. Eles não gostam do Geralt e mandam ele meter o pé, mas Nenek não deixa os caras ficarem de gracinha. Talis joga uma das manoplas dele pro Geralt, que seria um gesto até desafio para um duelo, mas Nenek de novo põe ordem na casa e manda os cavaleiros marrentos irem embora. Eles prometem voltar e chamam Geralt de o açougueiro de Blaviken. Isso é motivo pro Geralt começar a falar o que aconteceu durante os eventos de O Mal Menor. Em outro momento, Geralt desabafa com Iola, que como tem voto de silêncio e não pode falar, só escuta as histórias do Witcher. Ele fala sobre a vida dele, sobre o treinamento em Kaer Morhen, que é a fortaleza dos Witcher da Escola do Lobo, e também acaba falando dos eventos do conto Uma Questão de Preço. Mais algum tempo depois, Jaskier chega lá para visitar o amigo machucado. Eles trocam ideias sobre a vida e acabam conversando sobre o que aconteceu no conto Os Confins do Mundo. Depois disso, Geralt chega a conversar com Nenek sobre Yennefer. Ele começa a considerar dar parte da recompensa dele pelo trabalho da Striga para financiar uma busca pela cura da infertilidade da Yennefer. Mas Nenek diz que não tem como achar uma cura. Isso acaba levando a uma conversa sobre como Geralt e Yennefer se conheceram, ou seja, aos eventos do conto O Último Desejo. Por último, Geralt e Jaskier estavam dando um rolê fora do templo quando os cavaleiros da Ordem da Rosa Branca aparecem para encher o saco de novo. Junto deles estava o anão Dennis Kramer, capitão dos guardas de Harrowar. Eles demandam que o Geralt aceite o desafio que Talis tinha feito antes, e ele acaba sendo obrigado a aceitar mesmo. A exigência desse duelo era que a lâmina do Geralt não tocasse no corpo do Talis. Se acontecesse, ele seria torturado até a morte. Rolou o duelo, que acaba com Geralt empurrando a lâmina do próprio Talis e ele acaba se machucando por causa da própria espada. Vendo que Talis tinha se machucado, Falwick manda Geralt ser capturado, mas Kramer acaba com a palhaçada dizendo que foi o Talis que deu mole mesmo e que Geralt estava certo. O duelo acabou e cada um tomou seu rumo. O Geralt e Jaskier voltam pro templo, onde eles começam a se preparar para ir embora. Iola dá pro Geralt uma caixa com elixir, e as mãos deles acabam se tocando. Nisso que as mãos se tocam, Iola tem uma visão perturbadora do que parece ser o futuro do Geralt. Ela entra num estado de choque e é levada pro quarto para descansar. Depois de ver isso, Nenek pede de novo para fazer aquele tratamento de transe no Geralt. Mas o Witcher não liga pra essas paradas, achando que nada que eles vão ver nesse tratamento vai valer a pena o esforço. Nenek continua insistindo, mas assim, ele se recusa de novo e vai embora do templo, junto com Jaskier e a égua Plotter. E essa é a história do primeiríssimo livro de The Witcher, O Último Desejo. Um livro bem diferente dos outros, já que não tem uma só história, mas um conjunto de várias histórias. Mas não é porque elas são histórias curtas que elas não são importantes. Muitas dessas histórias aqui têm grandes consequências nos outros livros, até nos games. E a série da Netflix está bebendo dessa fonte também. Então é recomendadíssimo que você leia O Último Desejo para conhecer mais, né, do core business dessa franquia sensacional. E claro, galera, se você gostar, a gente pode trazer a história dos outros livros também. Preciso muito que você dê o feedback aqui embaixo. Comenta o que você achou. Deixa o joinha pra gente ter essa noção, pra gente trazer mais uma série, pra gente completar essa série com todos os livros de The Witcher. Eu vou transformar você num grande conhecedor dessa franquia. Tamo junto aqui, não tamo? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu te espero no próximo vídeo. Até a próxima, galera. Fui!